28 e 29. Enquanto você procura, eu quero aqui desde já agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos retornando a esta casa. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Hernandes, pastor presidente deste campo, pastor Alexandre, vice-presidente, pastor Roberto, pastor desta igreja, presbítero Luciano, que esteve em contato conosco. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder retornar aqui. Me sinto honrado pela lembrança dos irmãos ao nosso nome, a estarmos aqui nesta noite com esta responsabilidade tão grande, que é transmitir a palavra do Senhor. Amém? Trago uma saudação, um abraço do nosso pastor presidente, pastor José Magalhães. Servimos ao Senhor na Assembleia de Deus Ministério Promessas, ali no bairro Tupi, próximo ali ao Hospital Sofia Feldman. Estamos ali dizendo que Jesus é bom, que Jesus salva e que um dia Ele vai nos levar para morarmos com Ele para sempre. Amém? Quantos trouxeram a Bíblia? Quantos já encontraram o texto sagrado? Diga amém. Amém. Se você pudesse colocar sobre os seus pés, faça isso. Glória a Deus. Estamos em Aleluia, Deus. encontro de vasos. Estamos aqui nesta noite em um encontro de vasos. Eu confesso que é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de ministrar em um culto de encontro de vasos. E já quero deixar bem claro, estou aqui também como vaso também. E o importante é que quando eu vim sair da minha casa, vindo para cá, eu não vim sozinho, né? Tem pessoas que costumam dizer, quando eu cheguei aqui, meu Jesus já estava. Não, quando eu vim junto com Ele. Porque o melhor do vaso é estar na mão do oleiro. Porque enquanto você estiver na mão do oleiro, Ele vai te moldando do jeito dele, da maneira dele. Então eu vim junto com o oleiro, e o oleiro está presente aqui nesta noite. Amém? Amém, Jesus. João capítulo 2, versículos 28 e 29 nos diz assim: depois disso, diz Deus, derramarei meu espírito sobre toda a humanidade. Algumas Bíblias sobre toda a carne. Seus filhos e filhas profetizarão. Os idosos terão sonhos, os rapazes terão visões, e também derramarei meu espírito sobre servos e servas, ou no original, sobre escravos e escravas. Amém? Você pode se assentar. Isso, pode glorificar ao Deus. Tenha total liberdade para adorar o Senhor nesta noite. Amém? Eu conto com a oração dos irmãos, dos obreiros, a minha retaguarda, para que Deus possa cumprir toda a vontade dele aqui nesta noite, queridos. De quarta-feira para cá, eu gripei um pouco, a garganta ficou um pouco afetada, já tenho uma rouquidão de nascença e quando chega a gripe piora um pouquinho, né? Esse tempo seco ainda é só a misericórdia de Deus. Ontem à noite tivemos na igreja lecionando na lição dos professores da escola dominical. Hoje pela manhã, quando despertei, a garganta estava toda tampada. E eu pedi misericórdia a Deus, tomei alguns comprimidos, que até aqui no culto aqui coloquei uma pastilha para ver se a garganta suporta, né, tudo aquilo que Deus quer falar conosco aqui nesta noite. E eu conto com a oração dos irmãos, para que o Senhor possa operar não somente o nosso querer, mas a vontade dele nesta noite. Porque eu sei que você veio aqui e quer receber uma palavra de Deus.
E há uma expectativa, toda vez que nós vamos a um culto, existe uma expectativa, e a nossa expectativa é que Deus fale conosco, é que Deus se manifeste, que Deus faça alguma coisa. Porém, eu quero dizer para você nessa noite, há uma expectativa de Deus aqui também neste lugar, e a expectativa de Deus é receber a tua adoração, é receber o teu louvor. A expectativa de Deus aqui nesta noite é, ainda que você não seja abençoado, você ofereça o teu louvor a Ele, porque nós não oferecemos o nosso louvor pelo que Ele pode fazer, mas nós o adoramos pelo que Ele é a nossa vida. Amém, queridos? Muito bem, queridos. O livro de Joel, a qual está inserido o tema que foi nos dado, a qual nós ainda tivemos a oportunidade de opinar, vai nos trazer uma mensagem muito linda, muito importante. O livro de Joel, nós podemos tratar que Joel, ele é o profeta do Pentecostes, porque a Bíblia vai nos dizer que lá no livro do Gênesis, a partir do capítulo de número 6, Deus ele retira o Espírito Santo da terra, e a partir de então o Espírito Santo ele se manifestava na vida do profeta, na vida do homem de Deus, mas ele não permanecia, ele retornava. E o homem sem o Espírito Santo de Deus, o homem está fadado ao erro. O homem, ele erra e continua errando. Porém, Joel aqui, cheio do Espírito de Deus, ele vai trazer uma promessa. O livro de Joel é um livro que é muito lindo, inserido dentro da galeria dos profetas menores. Quando nós olhamos, alguns vão dizer, mas profeta menor. Por que profeta menor? Ora, quando a teologia divide-se profetas maiores de profetas menores, não está menosprezando os profetas, não. Simplesmente esta divisão de profetas maiores e profetas menores se dá pela extensão do livro. Por exemplo, o livro de Isaías é um livro que contém 66 capítulos, inserido na galeria dos profetas maiores. Porém, o livro de Joel, ele possui apenas 3 capítulos, 75 versículos. Então, ele está inserido no meio dos profetas menores. Mas isso não tira a grandeza deste livro, não tira o modo de como Joel ele vai ser usado por Deus. O livro de Joel, nesses 3 capítulos, nós podemos dividir ele em 3 fases, ou em 3 partes. Por exemplo, a primeira fase é a fase da destruição, ou a fase dos gafanhotos. A segunda fase é a fase da restauração, enquanto a terceira fase é a fase da renovação. O livro do profeta Joel, apesar de ter uma palavra profética, apesar de ser um livro profético, ele começa diferente dos demais livros dentro do Antigo Testamento, porque o livro do profeta Joel, ele começa falando sobre uma prerrogativa negativa. Joel, ele vai tratar, a partir do primeiro capítulo, Joel já vai começar a tratar com o povo. É Deus tratando com o povo, é Deus chamando a atenção do povo, é Deus corrigindo o povo, é Deus avisando de uma destruição que haveria de chegar, que haveria de vir. Joel, ele começa falando com o povo acerca da invasão, da praga dos gafanhotos que Deus estaria permitindo que viesse sobre a nação. Joel estava falando sobre a seca que haveria de vir e que tudo iria acontecer de uma forma inevitável. Louvado seja o nome do Senhor. Se você abrir a tua Bíblia, você vai ver no capítulo 1, versículos 11 e 12, está escrito: envergonhai-vos, lavradores, gemei, vinhateiros, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu, a vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos do homem. Joel, ele mostra que tudo se perdeu. A primeira fase do livro de Joel é a fase do choro, é a fase da tristeza, é a fase da decepção,
É a fase onde os sacerdotes estão angustiados, pois a colheita se perdeu. A colheita não tem mais, eles não conseguem gerar, a semente não morre para depois nascer. É a fase da destruição. Porém, Deus ele vai chamar a atenção e ele vai conclamar aos sacerdotes dizendo: vista-se de saco, apregoai um jejum, porque eu vou me manifestar no meio de vós. Louvado seja o nome do Senhor. Joel, ele vai anunciar aqui a chegada dos gafanhotos, que nos tempos antigos até mesmo era comum. Era comum quando os gafanhotos eles atacavam as colheitas. Porém, o que Joel ele vai mostrar aqui, que a chegada desses gafanhotos seria de uma forma pior, de uma destruição tão grande como nunca havia acontecido. Aleluia! E se você olhar no versículo de número 4, Joel então, ele vai apresentar 4 tipos de gafanhotos. São 4 agentes da destruição. E quando nós olhamos para esse versículo, que está escrito: o que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu. E o que ficou do gafanhoto, a locusta o comeu. E o que ficou da locusta, o pulgão o comeu. São 4 agentes da destruição. E gafanhoto na Bíblia é a personificação do próprio Satanás. É só você ler lá no livro de Malaquias, no capítulo de número 3, que você vai encontrá-los. Você vai vê-los lá no livro de Malaquias. Lá talvez você não entenda e não ache ele, mas eu vou decifrar aqui para você e descobrir aqui dentro de Malaquias, porque o nome deles do original do hebraico vai revelar que estes agentes que aqui Joel está tratando são os mesmos que são proferidos lá em Malaquias. Olha, o primeiro deles é a lagarta, que no hebraico, no original, significa gazan. Gazan significa cortador. Ora, se lá em Malaquias, será que você ainda não leu sobre o cortador? E este aqui, agente da destruição aqui, primeiro que Joel apresenta, se chama, aleluia, o cortador. Qual é a função deste gafanhoto quando ele atinge uma árvore? A função dele é cortar as folhas da árvore. O segundo agente aqui, que Joel vai trazer, é o gafanhoto, que no hebraico é arber. Arber significa migrador. E a função dele é cortar os galhos da árvore. Ainda existe o terceiro dele. O terceiro, Joel chama ele de locusta. A locusta aqui, que no hebraico é ialek, significa devorador. Qual é a função do gafanhoto devorador na árvore? É comer a casca da árvore. O quarto deles é o pulgão. Pulgão no hebraico significa, no hebraico é chassil, e significa destruidor. E destruidor, a função dele na árvore é se alimentar da clorofila da árvore. Quando nós olhamos para esses agentes da destruição, e nós entendemos aqui que os sacerdotes estão chorando, porque as árvores não produzem mais. As árvores não trazem mais fruto, não dá mais alimento. As árvores estão morrendo. E quando nós olhamos para aqui e fazer uma aplicação disso para a minha vida e para a tua vida, se você for ler o livro dos Salmos, capítulo de número 1, e o verso, você vai ver que o livro do Salmo, o salmista vai nos dizer que nós somos comparados a árvores plantadas juntos a ribeiros. Aleluia, Deus. Então a revelação de Joel aqui para a minha vida e para a sua vida é que eu e você, dentro de uma esfera espiritual, somos comparados com árvores. Mas pastor, o que é isso? Sim, a Bíblia vai nos dizer que certa feita Jesus ele está curando um cego. E quando aquele cego, ele vai lá no tanque, lava os olhos e ele retorna, Jesus vai dizer: o que você está vendo? Ele diz: estou vendo os homens como se fossem árvores.
Então nós somos comparados como árvores. Aleluia. Só que, por algum motivo, eu não sei qual é o motivo, por alguma coisa que nós, às vezes, permitimos, ou alguma brecha que nós abrimos, esses gafanhotos, eles têm invadido a nossa vida. Meu Deus! Eles têm invadido a nossa casa. E quando eles invadem, eles não invadem somente para passar o tempo. Porque como eles são a personificação do próprio Satanás, a minha Bíblia, a tua Bíblia vai dizer que o diabo ele vem, senão para roubar, para matar e para destruir. Então aqui, queridos, o que Joel ele está mostrando para nós aqui é que quando nós somos atacados, estamos sofrendo o ataque desses agentes da destruição, as nossas forças começam a se esvaiar, a nossa esperança começa a desaparecer. E isso é algo que está acontecendo nas igrejas dos últimos dias. Meu Deus! Um esfriamento espiritual tem tomado conta das igrejas. Meu Deus! Uma falta da presença de Deus tem tomado conta. Às vezes nós vemos pessoas entrando dentro da igreja e saindo pior do que quando entraram. E o meu Jesus não te chamou para isso. O meu Jesus, ele não te salvou para isso. Ei, deixa eu te dizer algo da parte de Deus. Deus não vai permitir que isso termine assim. Porque Deus tem uma promessa para a sua igreja. Quantos aqui têm promessas? Deixa eu ver. Aleluia. Deus poderoso. Glória a Deus, aleluia! Deus ele vai chamar o povo ao arrependimento. Ele vai falar para os sacerdotes: se vista de saco, apregoai em jejum. Permita-me, pastor, quando eu vi o senhor entrando ali, eu falei: Jesus, é o sacerdote da tua casa. E Deus ele começa tratando de cima, para chegar até nos seus. Deus ele começa tratando por aqui em cima, no altar. Porque a santidade de Deus tem que começar a refletir daqui. A Bíblia vai dizer que o fogo arderá continuamente sobre o altar. Então começa daqui. Aleluia, Deus! Aleluia! Porque a primeira coisa que nós temos que aprender, querido, é que não existe avivamento antes do arrependimento. O arrependimento ele precede o avivamento. Aleluia. E Deus vai dizer então para o povo: apregoai jejum. Aleluia. Se vista de saco. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Volte ao primeiro amor. Retorne para mim. Desça do pedestal, porque eu ainda sou o Senhor. Passando por uma situação difícil, como árvore, os gafanhotos estão entrando na tua terra e estão causando destruição. Mas eu encontro um versículo na Bíblia, Jó capítulo de número 14, versículos de número 7, versículos de número 8, que está escrito: porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos, se envelhecer na terra a sua raiz, aleluia, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como uma planta. Sabe por que você ainda não foi destruído? Sabe por que você ainda não perdeu essa batalha? É porque você tem raiz.
é porque você tem raiz. E as suas raízes são profundas. Ei, o crente, ele é comparado com uma palmeira. Sabe o que é isso, irmãos? A palmeira, ela cresce tanto para cima quanto para baixo. Aleluia! E as raízes da palmeira, quando elas infiltram a terra, pastor Hernandes, a primeira coisa que ela vai procurar no solo será um solo rochoso, porque as raízes da palmeira, elas vão se abraçar com a rocha. Sabe por quê? Porque quando o vento vem, o vento bate, ela pode até deitar, mas quando o vento passa, ela levanta de novo as suas folhas. E sabe por que a sua raiz é forte? Porque ela está abraçada na rocha que se chama Jesus Cristo. Porque ele disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E quando fala aqui de igreja, não está falando de paredes, não está falando de lugar, está falando de mim, está falando de você. Você é a igreja de Cristo, você é a morada de Cristo. Aleluia! E as portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida. Quem recebe esta palavra, levante a tua mão e glorifique o nome do Senhor. É a parte da destruição. Mas o meu Jesus, ele não te chamou para a derrota. O meu Jesus, ele te chamou para ser não vencedor, mas mais do que vencedor. Aleluia. Aleluia. Ainda que você abriu uma brecha, Deus te trouxe aqui nesta noite para que você pudesse ouvir essa palavra. Porque ainda que Joel, ele apresenta aqui o período da destruição, Joel também, ele vai falar do período da restauração. Aleluia. Porque a partir do capítulo 2, versículo de número 24, Joel vai começar a dizer: e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. Versículo 25: e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos, ou os anos que o gafanhoto comeu. E quando Joel está falando de anos aqui, Joel está falando literalmente, porque você está sofrendo, o seu sofrimento não começou hoje. Você está enfrentando essa luta, só Deus sabe há quanto tempo. Só Deus sabe há quanto tempo você está clamando. Só Deus sabe há quanto tempo você está sofrendo. Mas eu venho aqui nesta noite dizer para você que Deus vai restituir. Que Deus vai restituir. Que Deus vai restituir. Aleluia. Aleluia. Quando Joel, ele apresenta o primeiro gafanhoto, que se chama cortador, e que eu disse aqui que a função dele é comer as folhas das árvores. Quando falamos disso, imagine comigo, comece a colocar o teu raciocínio para funcionar. Quem é que passa por uma árvore na rua e quando olha para uma árvore, vê ela sem folhas, vê ela toda seca? Quando fala aqui que este gafanhoto, ele come as folhas, automaticamente, o que ele está roubando da árvore? Ele está roubando a beleza da árvore. E quando você olha para uma árvore sem folhas, você vê uma árvore triste. Você vê uma árvore que não tem mais nenhuma esperança. E quando a Bíblia, ela vai nos falar sobre isso, a Bíblia vai nos dizer, Provérbios 15, 13, que o coração alegre, ele aformoseia o rosto. Aleluia. Mas existem pessoas que até mesmo esboçam um sorriso, pastor. Mas lá dentro,
lá no seu íntimo, só você sabe o gemido da tua alma. A primeira coisa que eu tive